Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 9 de março de 2018. Está começando o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV, também pelo Facebook do Infomoney. Dá uma curtida, para um pouquinho, assiste com calma. Hoje você vai ouvir a palavra do analista. Mais uma vez eu recebo o Raul Grego da Eleven Financial, que vai falar sobre o mercado de fundos imobiliários, sobre a visão que ele está tendo desse mercado, apresentar o relatório e sim, as recomendações dele de compra e de venda, aquilo que todo mundo gosta, né? Como o investidor gosta de recomendação de compra e venda. Mas antes disso vem todo um racional de quem respira esse mercado, de quem estuda o mercado, para entregar relatórios para os investidores. Sempre uma conversa boa, sempre a gente pinça uma informação, uma inteligência diferente daquilo que a gente está habituado. Já eu converso aqui com o Raul Grego. Antes, fatos relevantes, destaques da semana, claro. Essa semana não teve tantos fatos relevantes e eu até digo que eu não trouxe todos. Queria, antes de mostrar os fatos relevantes, falar da semana passada. Quando eu dei o fato relevante a respeito de um novo contrato de locação lá com a Bridgestone, eu vi lá que estava na tela 10 anos e chamei a atenção, falei, opa, acho que não são 10 anos não. São 6 anos de contrato de locação e não 10. Então aproveito para fazer a correção lá da semana passada. Falando agora desta semana, no dia 5 de março, o GGR Covep Renda, o GGRC11, que é administrado pela CM Capital Markets, diz que o escriturador do fundo, que é a Itaú Corretora, disponibilizou o informe de rendimentos com CNPJ da fonte pagadora divergente. Então, diz que novos informes vão ser confeccionados e disponibilizados aos cotistas. Bom, a GGR soltou um fato relevante. Muitos outros fundos soltaram essa mesma notícia, esse mesmo comunicado de outra maneira, um comunicado ao cotista e tal, e não necessariamente um fato relevante. Mas eu vi isso com várias outras gestoras acontecendo. Então, se você já estava com seu imposto de renda pronto, calma, espera chegar novos informes. Se você já enviou para a Receita, vai ter que fazer uma retificadora, enfim, um erro desagradável, mas que aconteceu e não foi com um nem com dois, foi com vários fundos. Eu não sei dizer se o erro foi de um service apenas. Aqui a GGR está dizendo que nesse caso o escriturador do fundo, que é a Itaú Corretora, que teria feito o equívoco. Eu não sei se nos outros fundos o responsável foi o mesmo prestador de serviço. Só não sei, não posso afirmar. Mas aconteceu com vários. Então, devagar aí com a sua declaração de imposto de renda, espera a nova informação atualizada e aí sim siga adiante para resolver essa pendência com o leão aí que todo mundo precisa fazer. Outro fato relevante do dia 5 de março, Rio Bravo Renda Corporativa, o FFCI 11, administrado pela Rio Bravo, anunciou então que a Escola Evenus confirmou o seu interesse em exercer a opção de compra daquele imóvel Morumbi Park. Você deve se lembrar, o fundo fez uma nova emissão de cotas, comprou esse imóvel, esse único imóvel com todo o valor da emissão, e acontece que tinha lá uma possibilidade do ocupante, do locatário, exercer a opção dele mesmo comprar, e ele exerceu. É estranho, financeiramente não faz sentido, mas ele exerceu, era um direito dele, então agora o fundo vai vender este imóvel para o atual locatário, vai voltar a ter recursos. Essa venda ela gera um lucro contábil que vai ser distribuído no rendimento naturalmente, e a Rio Bravo explica que pretende reinvestir esse valor em até 180 dias e que já foram enviadas propostas de compras de novos ativos. E aí, atenção ao plural. Se então tinha sido a compra de um único ativo com o valor da emissão, agora fica claro que a administradora está olhando para alguns novos ativos e não apenas um. Vamos esperar nos 180 dias e a Anitta vem aqui contar para a gente quais serão esses imóveis depois que tiver alocado esses recursos. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Também no dia 5/3, o Caixa TRX Logística Renda, o CXTL11, administrado pela Caixa Econômica Federal, anunciou a falência da Chain Engenharia, que é locatária do imóvel do fundo localizado lá em Macaé, no Rio de Janeiro. O fundo foi arrolado na lista de credores em outubro do ano passado, quando ainda era recuperação judicial. Agora isso já, como gostam de dizer os juristas, foi convolado em falência. E o fundo contratou advogados para discutir os valores apresentados lá nesse rol de credores, e administrador e gestor dizem que tomarão as medidas necessárias. Assim a gente espera.
Também no dia 7/3, TRX Realty Logística Renda 1, o TRXL11, esse administrado pela Caixa Econômica Federal, fala de manutenção corretiva no imóvel do TRX Dutra, no Rio de Janeiro. Essa manutenção vai custar R$ 23.550 e a locatária vai arcar com esses custos e depois vai descontar do aluguel a pagar no mês de maio. Então a receita imobiliária ela deve ser 2,71% menor no mês de maio em função dessa manutenção. Destaque da semana, eu trouxe esse aqui que eu acho muito interessante de falar. Para quem não conhece ainda os anuários da Ucbar, essa semana foi disponibilizado o anuário de fundo de investimento imobiliário. A Ucbar ela compila as informações do mercado, dos fundos listados, dos não listados, coloca lá muita estatística, muita da história do que vem acontecendo no mercado. Eu gosto muito desse material, uso muito nas minhas aulas por aí. Então eu sugiro que você conheça, o anuário é gratuito, você entra lá no site da Ucbar e faz o download desse material. Muito rico, muito bom. Mas não vou falar muito deles não, porque o pessoal da Ucbar vem aqui mostrar esses dados todos para você. E também aproveitar para dar um recado que eles me pediram. A Ucbar está com 2 workshops acontecendo aqui em São Paulo e voltado para o público profissional. É muito bom, né? A gente precisa de profissionais mais qualificados nessas áreas de fundos estruturados. Então vai ter um workshop sobre fundo imobiliário no dia 14 de março e um sobre FDIC no dia 15 de março desse ano. Então quem é profissional do mercado tem interesse, procure informações lá no site da Ucbar. Claro, quero te falar do curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, esse curso que eu gravei em parceria aqui com a Infomoney Educação. É um curso totalmente online, você assiste aí pela internet, no seu computador, no seu celular, na sua televisão, onde você quiser e da maneira que você quiser. O curso vai ter quase 9 horas de duração, mas você, ao comprar o curso, tem 12 meses de acesso ao sistema do curso. Então você assiste no seu ritmo, da forma com que achar melhor, volta à aula, tenta entender novamente uma explicação. Se não entender, manda uma pergunta no sistema que eu mesmo vou responder a sua pergunta. Ele tem 4 módulos, você vai entender desde toda a parte jurídica dos fundos imobiliários, contratos de locação, para depois entender a parte de mercado, a diferença de um shopping para um hospital, para um galpão de logística, como tudo isso afeta nas relações de retorno e risco, e aí sim, como você vai montar e gerir a sua própria carteira de acordo com o seu perfil de investimento. Pode fazer tranquilo, garanto para você que você vai sair mais seguro, mais consciente para fazer os seus investimentos. E também, recentemente, eu escrevi o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, aqui em parceria com o Infomoney. Esse é um conteúdo gratuito, um PDF que você baixa, basta encontrá-lo neste site aqui que está na sua tela, e esse voltado principalmente para os novos investidores, para os iniciantes e para os leigos. Você vai encontrar aí toda a informação básica para entender o que é um fundo imobiliário, a comparação com outros ativos, onde encaixa no portfólio de um investidor, e vai ter segurança e interesse por mais conteúdo, ok? A gente conversava agora há pouco aqui, eu e o Raul, são 125 mil cotistas atualmente, sendo que nos últimos 12 meses 40% de crescimento. Então tem muita gente precisando que a gente volte ao básico, que a gente fale do começo do mercado, dos pontos basilares. Esse e-book é para isso, espero que te ajude bastante e conte comigo também. Por fim, quero dizer para você me procurar lá no Facebook para a gente bater um papo, saber das suas opiniões sobre o programa, suas sugestões. Você encontra o e-book lá também, caso não encontre nesse site que eu falei. E assim a gente mantém contato e eu sei como você anda assistindo o programa e o que você gostaria de ver aqui, além do que a gente já faz. Tá legal? Vai ser um prazer bater um papo com você. Agora o meu prazer vai ser bater um papo com o Raul Grego, que está aqui da Eleven Financial. Chegou a hora, hein, Raul? Tava aqui esperando, né? Tudo bom? Obrigado por ter voltado, hein? Obrigado pelo convite. Faz 6 meses. Falei para vocês, pô, já faz 6 meses? Já faz 6 meses. Parece até que foi ontem que eu vim aí para bater esse primeiro papo com você. Mas no mercado mudou até que bastante coisa, né? Novas emissões, novos investidores e tudo. Bom, antes da gente falar de mercado, se apresenta para quem ainda não te conhece, né? Tá. Bom, eu sou Raul Grego, eu assino a série de fundos imobiliários na Eleven Financial, que chama Riqueza em Construção, que te dá
os primeiros passos, tudo que você precisa saber do mercado imobiliário, junto com algumas recomendações, algumas armadilhas, oportunidades no mercado, explico alguns temas, tem relatórios setoriais, relatórios só de fundos específicos, tem carteiras recomendadas, toda semana sai uma newsletter que eu escrevo para deixar todos os clientes por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário, junto com os fatos relevantes, junto com notícias que saíram que podem impactar todo o mercado imobiliário, seja aqui em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar que seja. Então, esse relatório Riqueza em Construção já é uma novidade de 6 meses para cá, né? Você assinava um relatório, mas não era exatamente esse Riqueza em Construção. Não era. De lá para cá, o Riqueza em Construção ele foi um produto que surgiu dos relatórios que eu escrevi ali de fundos imobiliários. E aí a gente, vendo que o mercado cresceu e tinha uma demanda só por relatórios de fundo imobiliário, a gente criou um produto só para isso, direcionado para o mercado imobiliário, que aí é o Riqueza em Construção. Legal. E aí você pode encontrar lá na plataforma da Eleven, em produtos, Riqueza em Construção, e tem tudo lá sobre fundos imobiliários que eu escrevo e assino. Legal, nesse relatório mais recente você fez um raciocínio sobre a relação do preço sobre o valor patrimonial, que é um índice polêmico, né? Muita gente olha, eu fico feliz de saber que muita gente olha, sim, porque lá em 2010, 2011, pouca gente olhava para isso. Sim. Agora é disseminado e aí tem uma corrente que acha bom, outra que acha ruim e tal. O importante é que as pessoas olham para ele, né? Sim. E claro que como todo índice ele tem imperfeições. Índices não contam histórias, né? Claro. A gente tem que sempre saber a história por trás do índice. Sim. Fala desse raciocínio, do trabalho que você fez em cima disso. Esse raciocínio veio justamente disso, de uma polêmica que muitos investidores vinham perguntar por que o preço, o valor patrimonial dos fundos imobiliários, da maioria deles, estava acima, e por que eu recomendo alguns fundos que têm preço, que seria o valor de mercado, maior do que o valor do patrimônio. Certo. E expliquei todo o racional que tem por trás da avaliação patrimonial do fundo e por que o valor de mercado pode andar na frente do valor patrimonial. O valor patrimonial geralmente é feito por auditores independentes e 1 ou 2 vezes por ano. Então, geralmente é uma foto daquele momento com base nas premissas que aquele auditor teve para aquele fundo, para aqueles ativos, para aqueles imóveis, ou seja, para aquele edifício comercial, para o shopping, naquele momento, com base em perspectiva futura, obviamente, sim, que aquele ativo pode gerar de retorno. E o valor de mercado ele é muito mais dinâmico. Todo dia é negociado as cotas e as perspectivas dos investidores podem aumentar ou diminuir com base em novos locatários que o fundo traz, com base em saídas também. Sim. Então, ele é dinâmico e sincero, né? Sincero. O valor real é o valor de mercado, né? Exatamente, é o valor que você paga para ter. Ele pode estar muito acima, muito abaixo do patrimonial, mas se eu quiser comprar ou vender, é por aquele valor que eu vou ter que entrar ou sair do mercado. Exatamente, né? Você não pode comprar uma cota abaixo do valor patrimonial se ele está sendo negociado acima, se o valor de mercado é acima. Isso. Então, é um indicador muito polêmico. E que, se você vê uma foto de hoje do preço do valor patrimonial, você não conta a história do que aconteceu na época de crise. Quer dizer, o preço ele é dinâmico, ele muda todo dia. O valor patrimonial, que é o denominador dessa história, ele foi avaliado atrás, né? E sabe lá quando atrás. Sim, por mais que eu tenha, na maioria das vezes, uma projeção de 10 anos para frente, sim, o momento atual, ele é diferente do que... Ele influencia as minhas projeções, né? Se eu estou pessimista hoje, eu vou projetar 10 anos
um pouco para baixo. Um pouco para baixo. Se eu estou muito otimista hoje, eu vou olhar 10 anos já com mais otimismo. Então. Exatamente. E a percepção do analista ou do investidor que avalia aquele imóvel pode mudar a cada dia, cada novo contrato. A taxa de desconto, que é importantíssima nessa avaliação, quanto que era a taxa de juros 6 meses atrás, Exatamente. Quanto que é agora. Tudo, né? E a perspectiva que quem avaliou aquele patrimônio também tinha mudou. Provavelmente há 6 meses atrás, quando foi avaliado o patrimônio dos fundos, não se imaginavam a Selic a 6,75, 6,5 que a gente vê hoje. Então, é sim possível você comprar barato, mesmo que o valor de mercado esteja acima do valor patrimonial. Porque o que a gente acredita para 2018, para as próximas reavaliações, é que tenha uma valorização patrimonial. Perfeito. Que as agências reguladoras, as avaliadoras, façam uma avaliação para cima com perspectiva de melhora. Vamos tentar explicar para quem está assistindo o seguinte: se a gente partir da ideia de que se essa relação tivesse que ser 1, e é isso só hipotético, por que não vai ser 1 nunca? Nominador e denominador teriam que ser exatamente iguais. Né? Se está diferente, tem 2 formas de corrigir. Ou mudando o nominador ou mudando o denominador. E o que o Raul está dizendo aqui, ele espera um aumento no denominador. Exatamente. Então aí o preço hoje dividido por um valor menor, se hoje maior. Um fundo está maior, um fundo está 1,3, né, nessa relação. Se eu aumentar o denominador, pode ser que ele ajuste de volta para 1 ou bem próximo, mesmo que não tenha mudança no preço das cotas. Exatamente. Então o investidor deveria estar olhando mais porque ele ou algum assessor de investimento ou algum profissional, analista, enxerga para aquele fundo daqui para frente. Certo. Ou aquelas reavaliações diárias, a cada nova alocação, o que impacta, perspectiva de reajustes dos contratos. Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, talvez não tinha uma perspectiva muito clara de quando que seria reajustes de contratos acima da inflação. Hoje acho que já está muito mais clara essa possibilidade. Então pode haver alguns contratos que tenham reavaliações para maior. Aumenta o faturamento do fundo, deve aumentar a distribuição de rendimento e aí a cota também se ajusta. Acompanharia. E aí você tem uma avaliação do seu investimento também. Eu queria mostrar, porque você fez um estudo ao longo do tempo com o preço e o valor patrimonial. Eu queria mostrar isso e pedir para você explicar. Está na tela aqui? Tá. Não sei se dá para ver bem essa planilha, mas dá uma olhada aí, por exemplo, escolhe um que você queira exemplificar aí. A gente pode olhar, por exemplo, o FVBI, tá? FVBI. Que é... Aqui, ó. É um prédio aqui na Faria Lima, que teve o seu patrimônio reavaliado para baixo, né? Ele teve reavaliações negativas de patrimônio ao longo do tempo. Você traz aqui que em janeiro de 2014 a relação preço sobre valor patrimonial era 0,7. Ou seja, ele era negociado em bolsa com um deságio, um desconto de 30% sobre o que estava avaliado lá. Exatamente. E aí? Em 2018, ele está avaliado acima, 30%. 30% acima. 30% então ele sai de um desconto de 30 para um ágio de 30. Exatamente. E o que pode ajudar a explicar isso? O que ajuda a explicar isso foi o patrimônio dele foi reajustado para baixo. Se você pegar que o patrimônio era avaliado em 230 milhões, 232 milhões, hoje avaliado em 170 milhões. Então, no exemplo que a gente tinha dado exemplificando, então o denominador diminuiu. E o que a gente vê para esse fundo é que o
o denominador agora volte a subir. Certo. Reajustando esse indicador de preço sobre valor patrimonial, que certo. Muitas vezes é o que a gente mostra aqui, que não necessariamente mostra a realidade daquele fundo, a perspectiva. O que a gente falou, índices eles ajudam, mas eles não contam uma história por trás deles, né? E aí você está trazendo uma análise histórica, muito interessante isso, desde 14, 15, 16, 17, 18, muito bom para as pessoas entenderem a respeito disso. Vai continuar a polêmica, uns vão utilizar, outros não vão utilizar, uns vão criticar ou não, mas como eu falei na abertura, o analista traz uma inteligência, traz algo que a gente não vê no dia a dia. Então, gostei muito desse seu estudo. Eu, particularmente, uso sim o preço sobre o valor patrimonial com todas as ressalvas possíveis, falando que, repetindo, um índice não conta histórias. Seria como escolher no mercado de ações, olhar a relação preço-lucro e achar que eu sei o que investir. Não é assim. Ele ajuda a falar, pô, se você está com 30 de ágio, ou outro está com 20 de deságio, vou dar uma estudada aqui. Né? Vou dar uma estudada aqui. Ninguém toma decisão em cima de um único índice. Exatamente. O que está acontecendo? Por exemplo, para o EDGA está com deságio de 40% e para o FVBI está com ágio de 30%. Né? Então você tem que entender o que está por trás ali, o que pode estar sendo avaliado nos contratos do fundo, qual que é a localização do imóvel, se problema na justiça, alguma coisa assim. Se tem vacância, quanto de vacância que tem, perspectiva de melhora. Então, todo esse trabalho tem que ser feito para você não ter grandes decepções, né? Uma mudança muito grande de um dia para o outro no valor patrimonial é possível. O André Batti esteve aqui semana passada e ele fala assim, o valor patrimonial de vez em quando dá saltos. Né? É possível isso acontecer. É possível isso acontecer. Porque ele é reavaliado todo ano. Então, tanto salto para frente ou para trás. Isso, olha, falando um pouco mais de história de mercado, ter essa discussão é uma riqueza muito grande, porque antes de 2011, os imóveis não eram reavaliados. Antes da instrução CVM 516 de 2011, não tinha reavaliação de imóveis e eles eram lançados lá no balanço como ativos imobilizados. Sendo assim, eles eram depreciados a cada ano. Ninguém chamava uma reavaliação e ainda depreciava. Então não tinha a menor chance de fazer essa análise, muito menos de ter esse tipo de discussão, se é bom ou se é ruim, porque era impossível saber de fato o valor patrimonial do imóvel que estava lá dentro. Então eu acho ótimo que tenha polêmica, mas a polêmica ela só existe porque o mercado evoluiu a esse ponto. Né? Sim, porque acabou sendo justamente porque não tinha isso. E agora a gente tem essa ferramenta, seja ela boa ou ruim, mas é uma ferramenta a mais que o mercado tem hoje. Exatamente. A gente já vai voltar para o mercado exatamente de fundo imobiliário, mas eu queria aproveitar o seu olhar macro. A taxa de juros está lá embaixo, né? E será que se ela permanecer baixa, o que a gente está vendo é só o começo de um movimento. Sim. Né? Agora, se ela voltar a subir, aí o movimento pode ser contrário, pode vir queda das cotas, pode vir uma permanência da vacância dos imóveis comerciais e tudo mais. Qual que é o seu olhar macro para a Selic, para a macroeconomia como um todo? Tá. O que a gente tem olhado e discutido muito é como que está a atividade econômica. Uma perspectiva de melhora, há uma perspectiva de melhora de atividade econômica e a inflação também está baixa, ainda permanece baixa mesmo com uma atividade melhorando. O desemprego segue alto, O desemprego segue alto, então há uma pressão para continuar baixa ainda a Selic, a taxa de inflação. E a gente olha para a inflação real, que hoje está em torno de 4,5%, 5%. De longo prazo. Mantendo essa relação de taxa de inflação, eu acredito que a gente tenha ainda em 2019, continue assim, estável, para depois voltar a subir um pouco. Mas também não vai voltar, acredito
eu que não devo voltar 14, 12% que nem teve. Acredita e torce, né? Por favor. Para manter esse ritmo de novos investidores, esse ímpeto do mercado imobiliário e continuar crescendo, reforçar, né? Voltar a lançar. Um movimento de 7 para 14 é algo absolutamente atípico, não se espera. E também de 14 para 7 também é igual. E agora também não dá para achar que a taxa de juros vai ficar estável, porque não fica. A taxa de juros não é à toa que tem uma reunião do Copom a cada 45 dias para avaliar a taxa de juros. Exatamente. Então ela pode subir um pouquinho, pode cair um pouquinho e tal. Tem alguma tendência de alta, possivelmente, não de curto prazo, e também não de grande monta, é mais ou menos essa leitura. Essa leitura. Com uma atividade econômica melhorando, uma possibilidade de inflação retomando, então aí pode ter um movimento de alta, caso a inflação se estabilize em 4%, aí a gente vê ali uma estabilidade de taxa de juros Selic em 8% ou entre 8% e 9%, porque a gente tem uma taxa real entre 4% e 5%, mantém a relação de 4% e 5% real. Tem um outro detalhe aí, eu não vou lembrar na ponta da língua o número, mas a meta de inflação ela vai diminuir nos próximos anos, né? Sim, esse ano ainda 4,5%, ano que vem 4,25% e depois 4%. Ou seja, a taxa de juros ela pode ser mais sensível a qualquer movimento da inflação, porque agora eu tenho que entregar 4 e não mais 4,5, né? Exatamente. Então, o que eu acredito no mercado imobiliário é que deve continuar tendo novas emissões para crescer o patrimônio de fundos que já estão no mercado e IPOs também. Novos fundos chegando. Seja fundo de fundos é muito bom que tenha, porque ele movimenta mais o mercado. Sim. Ele movimenta grandes quantidades de dinheiro e consegue dar mais liquidez para o investidor que é pequeno, o pequeno investidor. Seja fundos de tijolo também. O fundo de tijolo ele vai abrir outras oportunidades para essa gama de investidor que tem crescido 40% nos últimos 12 meses. Esperamos que continue crescendo aí. Cheguemos nos 200 mil aí. É o que a gente quer, né? 200, 300, 1 milhão que seja, de uma forma sustentável, com bons fundos, sem grandes solavancos. A gente sempre fica em dúvida, o IFIX está na máxima, a Selic está na mínima, mas é isso que a gente quer, para isso que a gente continue batendo recorde. Que continue batendo recordes. Não exatamente na valorização, porque nada sobe para sempre. Né? O IFIX subiu uns 20% ano passado. Não é racional imaginar que qualquer classe de ativo vai dar 20% ao ano. Não. Né? Mas não é porque subiu 20% no ano passado que também tem que cair 20% no próximo. Enfim, que as coisas se tornem um pouco mais estáveis, né? E permaneça com algum crescimento. Bom, a gente falou dessa leitura sua da economia, e aí eu queria voltar para o mercado de fundo imobiliário. Quais setores poderiam ser beneficiados, então, com essa leitura? Com essa leitura, eu acho que na nossa visão a gente está muito mais voltado para os edifícios comerciais, para segmentos de edifícios comerciais e shoppings também. Sim. Que são dois segmentos que, óbvio que o segmento de edifícios comerciais focado em fundos que tenham boa localização, que tenham uma perspectiva de valorização ou de imóveis que tenham uma qualidade A+, AAA A+, e que mantenham o patrimônio do investidor. E os shoppings, pela atividade econômica, pelo consumo, por uma perspectiva de taxa de desemprego menor, né, por uma perspectiva de melhora de emprego, de empresas precisando de maiores lajes corporativas, prédios mais novos, mais modernos, fazendo aquele flight to quality, saindo de um prédio
que tem uma qualidade A para um AAA, saindo do B para o A. Então, para fundos imobiliários que tenham esse foco em qualidade de ativo mesmo. Sim. Não deve ser qualquer fundo que valorize. Gestão ativa, patrimônio diversificado. Exatamente, patrimônio diversificado. Até alguns fundos que sejam monoativos, mas que tenham prédios bons. Aquele que tem diferentes locatários, não tenha 100% locado para um único locatário, para uma única ocupante, empresa. Assim, que se ele sair, você fica... Então, você falou principalmente de shoppings e escritórios. Shoppings foi o setor do ano passado, Sim. né? 3 fundos imobiliários, novos fundos emitidos e tal. E, de fato, já se percebe uma melhora no shopping. Sim. Já os imóveis comerciais, a gente não viu ainda de escritórios alguma nova emissão de fundo. Ainda não. Né? Porque também eles são ainda hoje a maior fatia do mercado de fundos imobiliários. Sim. Né? Mas em breve deve ter movimentação também. Eu acredito que deve ter movimentação para novos fundos, novos IPOs, ou até novas emissões de fundos querendo comprar novas lajes. E uma outra coisa que esse mercado não voltou é que a taxa de vacância ainda está alta. Sim. Né? Eu acredito que ela deve cair, a taxa de vacância, por uma absorção maior do que entrega de novas lajes, como a gente estava conversando no bastidor, a gente estava discutindo a oferta tende a se estabilizar, né? E a demanda a melhorar. E a demanda a melhorar, com novas empresas vindo, com um mercado um pouco mais, crescendo um pouco mais. Dá para a gente falar daquele seu gráfico que eu acho muito interessante também, nesse sentido dos setores? Ó, já vai para a tela aqui. Tá. Explica esse gráfico aqui, cheio de bolinhas azuis, vermelhas e cinzas, com TIR e cap rates. Explica essa história para a gente. Tá. Esse gráfico, ele traz uma relação de taxa interna de retorno do fundo e o cap rate de 2018. O cap rate, ele é o faturamento do fundo sobre o valor de mercado dele. Certo. Então, que é quanto que esse fundo deve entregar no ano de 2018 pelo seu valor de mercado. Certo. Por quanto você paga. E aí você plota aqui um gráfico de dispersão. Exatamente. Que me diz o quê? Assim, a bolinha que está lá mais para cima ou mais para baixo, o que me conta esse gráfico? A divisão tem uma linha aqui, ó, para quem está assistindo, a linha está aqui. Estou passando o mouse por ela. Que divide onde estão os fundos que têm uma melhor TIR com um cap rate que esteja ainda descontado em 2018. Certo. Então, que tem uma possibilidade de melhora de rendimentos no futuro e que pode ter uma valorização patrimonial. Então, que aí, em sua maioria, são fundos de lajes comerciais, alguns logísticos, shoppings, não sei se dá para ver aí na tela, mas tem o ticker de cada um dos shoppings, de cada um dos ativos. Sim. Alguns vermelhos em lajes corporativas também, mas por uma perspectiva de localização, de ativo, vacância no local. Então é um gráfico que te traz as oportunidades que eu estou vendo no momento. Então, olhando para o gráfico, o melhor lugar para ter uma bolinha seria quanto mais para cima, melhor, correto? Sim. E para a direita. Quanto mais à direita, melhor. Exatamente. Aí eu chego aqui no SPTW, no São Paulo... São Paulo Tower. Que é um fundo que tem 2 imóveis, os 2 alocados para Atento, mas com contratos de longuíssimo prazo, corrigidos pelo menos inflação. É um fundo que está descontado, ele tem uma liquidez mais reduzida, mas ele tem
uma entrega muito consistente. Se eu for para outros extremos aqui, ó, eu teria o BBVJ ou o SHPH, o Shopping Pátio Higienópolis, correto? O Shopping Pátio Higienópolis, ele é um fundo que valorizou demais no ano passado, por exemplo, e que eu acredito que é um shopping de excelente qualidade, muito bom, mas que ele acabou ficando caro para o investidor pelo rendimento que ele vai trazer no futuro. Pelo rendimento... Ou seja, o movimento das cotas no mercado secundário, né? O ativo em si não mudou nada, continua com a mesma qualidade, mas o preço de entrada ele ficou mais alto. Ele ficou mais alto, ele ficou caro para o investidor que quer entrar agora. Não para o investidor que já está. Certo. Mas para o investidor que quer entrar agora, ele ficou sobrevalorizado. Então, vale a pena entrar em outros fundos de shopping. Se você quer entrar em fundos de shopping, se o investidor deseja fundo de shopping, tem outros no mercado que vale mais a pena do que o Shopping Pátio Higienópolis. Por exemplo, estou vendo aqui, já estou aproveitando, juntando essa fala com a minha última pergunta, que era de recomendações, né? Sim. Você está falando de shoppings, eu vejo aqui o HGBS numa bolinha azul no meio do caminho. Sim. Né? Mas de recomendação mesmo, agora ao invés de eu ficar apontando uma bolinha ou outra, eu quero saber de você. O que tem, por exemplo, nos seus trabalhos mais recentes de recomendação de compra ou de venda, não sei. Tá. Tem na carteira de março, a gente fez um estudo ali de quais seriam as alocações e percentuais. Eu tenho aqui, a gente coloca como boas oportunidades, por exemplo, o RNGO, que é o Rio Negro, o MOL 11, que é o fundo da Brasil Plural, que acabou de entrar no mercado, eu acho que ainda não está precificado corretamente, ainda tem um potencial de crescimento. GGRC, que é o da GGR. Esses são fundos que têm que tem nossa recomendação e estão em uma das nossas carteiras. Certo. Outro fundo que também, que está inclusive fazendo emissão agora, que está no momento, é o HGLG. Eu acredito que ele esteja com as cotas pressionadas pelo valor que está sendo a emissão. Emitindo essas cotas, ele dobra de tamanho e fica com caixa para renovar sua carteira, comprar novos fundos e ficar com 700 milhões de patrimônio, 700 a 800 milhões de patrimônio. Tamanho é relevante no mercado? Esse é um tamanho relevante, mas para um investidor... No geral, o tamanho é relevante? Um fundo dobrar de tamanho é algo que chama a atenção para o bem? Assim? Para o bem, para o investidor, mostra que ele é ativo, é um fundo ativo, que está buscando renovar a carteira. Então, ele querer dobrar de tamanho, eu acredito, é positivo na minha visão, assim como o Vice que está fazendo também, o fundo da 20, que é o do Rogério Coelho, ele também entrou com pedido de emissão na Assembleia Geral e também vai dobrar de tamanho. Também é um fundo que mostra movimento de crescimento. Então, para o cotista e para o investidor, isso é muito bom, que ele mostra que quer fazer o patrimônio do seu cotista crescer. Tá? É um crescimento de capital. Sem novas emissões não é possível, que ele não pode reter lucro no caso dos fundos imobiliários. Né? Ele tem que distribuir os lucros, então a única saída para ele crescer patrimônio é novas emissões. E novas emissões quer dizer que ele vê oportunidade de compra no mercado. E mais trabalho para o analista, mais trabalho para o gestor, mais trabalho para o administrador.
E mais oportunidades de investimento, né, exatamente, para todo mundo. Muito bom, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Passou rápido? Passou rápido. Muito legal, Raul. Obrigado mais uma vez por ter voltado. Muito obrigado. Gostei bastante desse gráfico novo, né? Não que o gráfico seja novo, mas a primeira vez que a gente mostra. E aquele estudo lá da evolução do preço sobre o valor patrimonial. Muito legal, muito bom sempre bater um papo com você. Sim, aqui. Obrigado. E tem muitas novas coisas por vir ali nesse Riqueza em Construção e no mercado imobiliário. Então, vale a pena sempre ficar por dentro disso. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, Arthur. Prazer. Para você também, obrigado pela companhia. Tenha um bom fim de semana e a gente se vê na próxima sexta-feira, hein? Grande abraço.